Olá alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo Física e Química e na aula de hoje vamos estar falando da equação geral dos gases na Química 2 do segundo ano do ensino médio. Vamos lá então para a aula. A equação geral dos gases é representada desta maneira aqui, ó. P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Nada mais é do que a união de todas as equações. A transformação isotérmica, nós vimos uma, na isobárica, nós vimos a segunda, e na isovolumétrica, nós vimos a terceira equação. Através das três transformações gasosas, isotérmica, isobárica e isovolumétrica, representadas respectivamente pelas equações P vezes V, V dividido por T, P dividido por T, é que se chegou à equação geral dos gases. Observe que a equação aborda as três variáveis de estado, P, V e T. Sendo assim, é possível conhecer o volume, a temperatura e pressão de um gás se nos basearmos nessa equação. Existem transformações em que todas as grandezas, temperatura, pressão e volume sofrem mudanças nos seus valores simultaneamente. Podemos usar essa equação para a resolução dos exercícios e dos exemplos e exercícios passados. Vou querer então que vocês coloquem no seu caderno equação geral dos gases e coloquem a equação que vai ser essa aqui. P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Ela serve também para trabalhar no isotérmico, isobárico e isovolumétrico. Por exemplo, se eu não tenho temperatura ou se a transformação é isotérmica, você pode simplesmente vir aqui e cortar, ficando apenas P1, V1, P2, V2. Agora, se nós temos como uma transformação que não é isotérmica, ela é isobárica, por exemplo, eu posso usar a equação geral. E no isobárico eu não uso pressão. Então eu venho aqui, corto fora a pressão 1, corto fora a pressão 2 e fico com V1 dividido por T1, V2 dividido por T2. Então ela é muito prática de usar nos exercícios que a gente já fez e nos novos em que todas as variáveis aparecem aqui. Quer ver? Aqui nós temos exemplo em que todas as variáveis vão aparecer. Eu já tinha tirado os dados aqui na questão, então ela já está aparecendo para vocês. Vou fazer aqui com a caneta. Vamos lá. Mediu-se a temperatura de 20 litros de um gás e o valor encontrado foi de 27 graus Celsius e 700 milímetros de Hg. O novo volume desse gás, a 87 graus Celsius e 600 milímetros de pressão, será quanto? Então eu tenho o volume 1, fazer aqui em vermelhinho, ó, é 20 litros. Nós temos a temperatura 1, que é 27 graus Celsius. E nós temos a pressão 1, que é 700 mmHg. Porém, nós temos também a temperatura 2, 87 graus Celsius. A pressão 2, 600 mmHg, e nós queremos calcular o V2. Esse exercício não é nem isotérmico, nem isobárico, nem isovolumétrico. Ele está trabalhando com as três variáveis. Então nós vamos ter que aplicar na equação geral. Lembra que a temperatura tem que passar para Kelvin, somando com o 273. Na equação geral, que é P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Nossa pressão P1, 700, vezes o volume 1, 20, temperatura 1, 273 mais o 27 dá 300. Igual pressão 2, 600,
Volume 2 é o que nós estamos procurando. Temperatura 2, nós temos o 273 mais o 87, o que dá 360. Antes de fazer em x, vamos fazer a multiplicação. 700 vezes 20 dá 14.000. Então fica 14.000 dividido por 300 igual a 600 vezes V2 dividido por 360. Fazemos aqui em x, onde o 300 multiplica o 600. Então fica 300 vezes 600. Isso vai dar 300 vezes 600, 180.000. E o V2 está junto com ele, igual. E agora a gente multiplica o 14.000 vezes o 360. 14.000 vezes 360 e dá 5.040.000. Um número alto aqui, ó. 5.040.000. Isola V2, ficando 5.040.000 dividido pelo 180.000. Isso vai ser o volume 2. Vamos dividir por 180.000 e vamos ter 28. Esse volume obedece o padrão igual ao anterior. Se estamos trabalhando com ml, a resposta é ml. Se estamos trabalhando com litro, a resposta é litro. Então você observa o quê? Que o volume deu 28 litros, porque o nosso volume inicial, volume 1, é 20 litros. Resposta, 28 litros. Observe então que a gente trabalhou com todas as variáveis de estado. Quero que vocês anotem, além da equação, anotem também os exemplos que vão aparecendo aqui. Nós temos um exemplo 2. Temos aqui um volume de 10 litros, esse é o nosso volume 1, 10 litros, de um gás que teve a pressão aumentada de 1 para 2 atm. Então, a pressão 1 atm. E sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para 127. Temperatura 1, menos 73. O volume final em litros é quanto? Queremos saber o V2, onde nós temos a pressão 2 atm, e a temperatura 2, 127. Lembra que nós temos que transformar isso aqui somando com 273. E vamos aplicar aonde? Novamente na equação geral. P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido pelo T2. A pressão 1 atm. O volume 1, 10 litros. E a temperatura 1? Quanto que fica menos 73 mais 273? Você vai diminuir e vai ficar 200 Kelvin. Igual. Pressão 2, 2 atm. Volume 2 é o que o exercício procura novamente. Temperatura 2. Quanto que é? 273 mais 127. 127 mais 273 nos dá 400 Kelvin. Primeiro faz a multiplicação. 1 vezes 10 é 10. Isso ficará 10 sobre 200 igual a 2 vezes V2 sobre 400. Agora a gente faz em x. O 200 multiplica o 2. 200 vezes 2 dá 400. V2 acompanha. O 400 multiplica o 10. 400 vezes 10 dá 4.000. Isola V2, ficando 4.000 dividido por 400. Você pode cortar um zero, pode cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo.
você vai dividir 40 para 4 ou 4.000 para 400 e a resposta dá 10. Novamente, estamos trabalhando com litros aqui. 10 litros era o volume 1. Curiosamente, o volume não alterou, ficou os mesmos 10 litros. Nós mexemos na pressão, mexemos na temperatura, mas vocês observem que a temperatura ela saiu de 73 para 127, a pressão saiu de 1 para 2 e aconteceu que você dobrou a temperatura, você dobrou a pressão, o volume permaneceu constante. Mas tivemos que aplicar na equação geral dos gases. Está aqui a resposta do nosso gabarito. Anotem esse exemplo aí também. E aqui nós temos um exemplo 3. Olha só, nós temos aqui um gás que ocupa um volume. Esse volume é 0,76 litros. Ocupa uma pressão 125 mmHg. A uma dada temperatura. Ele não diz quanto é a temperatura. Qual o volume? Quer saber o V2. Qual o volume ocupado pela massa de H2 na mesma temperatura sobre uma pressão, agora pressão 2, de 0,1 atm. O que acontece? Como ele está dizendo que a temperatura ela é a mesma, quando a temperatura é a mesma, eu não preciso usar a temperatura. Por quê? Porque a temperatura é constante, esse sistema é isotérmico. Olha só, vou usar a equação geral. P1V1 dividido por T1 igual a P2V2 dividido por T2. Mas quem que eu não vou usar no exercício? Não vou usar a temperatura 1 nem a temperatura 2. Vou trabalhar só com P1, V1, P2, V2, porque o sistema é isotérmico. Porém, a minha pressão está em 125 mmHg e o 0,1 eu vou pegar ele, vou multiplicar por 760 e vou descobrir então que a minha pressão 2 é de 76 mmHg. Não podemos trabalhar com milímetro de um lado e atm de outro. Então a pressão 1 fica 125 vezes o volume 1, 0,76. Aqui, 0,76. Vamos lá. Opa, o slide passou. Vamos lá, 0,76. Igual a pressão 2, 76 milímetros, vezes o V2, que é o que a gente está procurando. Multiplica o 125 por 0,76. Isso dá 95. Igual a 76 vezes V2. O 76 está multiplicando, vai passar dividindo. Isso ficará o V2 e nosso V2 será 95 dividido por 76, que dá 1,25 litros de volume. 1,25 litros. Então, resumindo, trabalhamos com a equação geral, porém cortamos fora a temperatura, porque a temperatura não era essencial aqui, era um sistema isotérmico, e usamos a primeira equação que a gente viu no estudo dos gases. Para fechar, um quarto exemplo, anotem no caderno também, nós temos aqui um gás no estado 1 que tem um volume 1 de 14 litros, tem uma pressão 1 de 5 atm e uma temperatura 1 de 300 Kelvin. Qual será o volume do gás? Quero saber o volume V2. Se a temperatura for dobrada, então a temperatura 2 vai ser 600 Kelvin, porque ela dobrou, mas a pressão é constante. Então, quanto é a pressão 2? O mesmo 5. Se a pressão 1 é igual à pressão 2, nós não precisamos usar. Mas lembrando da equação geral, P1, V1
dividido por T1 igual a P2 V2 dividido por T2. Nós não precisamos utilizar aqui, então, a pressão 1. Não precisamos usar a pressão 1 e nem a pressão 2, ficando apenas V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Isso fica a equação da transformação isobárica. Não precisa da pressão. O V1, 14 dividido pela temperatura 300. O V2 é o que a gente procura, dividido pela temperatura 600. Faz em x, 300 vezes V2, 300 V2, igual ao 600 vezes o 14, 600 vezes 14 nos dá 8.400. 8.400. Isola V2, ficando 8.400 dividido por 300. Você divide por 300 e dá aqui 28. Esse volume de 28 litros, nosso volume 1 era 14, nosso volume 2 é 28 litros. Anotem também no caderno esse exemplo aqui. Então, pessoal, nós temos as transformações gasosas isotérmica, isobárica e isovolumétrica, e agora a gente viu a equação geral dos gases. Na próxima aula eu vou trabalhar apenas os exercícios com vocês. Anotem aqui no caderno a fórmula, anotem os exemplos. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o professor Rodrigo pelo site profrodrimelo.wix.com/aulas, pelos nossos grupos ou no Google Sala de Aula. Um abraço, até a próxima aula.